Atualizações do caso Flor de Lis. Faleceu o pai do pastor Anderson do Carmo. Nós estamos acompanhando esse caso e eu quero chamar a sua atenção para o que virá depois disso. Eu trago algumas informações, provavelmente, ainda hoje, ou nas próximas horas, ou no próximo oportunidade, porque não é só a notícia de pesar, já me dirigi às pessoas que achavam que eram importantes, ao pesar do falecimento, o pesar da perda de uma pessoa querida, de um ente querido. Não obstante a isso, não apenas isso, mas também ao fato que eu trago para a gente conversar, você vai entender ao meio do caminho, porque ele tem um ponto além da perda irreparável de uma pessoa. Que Deus abençoe com os mais sinceros sentimentos aqueles que estão amargando essa perda irreparável do pai do pastor Anderson do Carmo. Você que não sabe, não conhece, o pastor Anderson do Carmo foi marido da Flor de Lis, executado dentro da própria casa em 2019, naquela madrugada do dia 16 de junho de 2019, né? E nós trouxemos as informações aqui, acompanhamos o caso desde o começo. Eu acabei de fazer uma viagem para acompanhar mais uma etapa, né, do processo, agora o júri popular de Flávio e Lucas. Tudo foi documentado aqui e fizemos muitas publicações, matérias, entrevistas, entramos ao vivo, tudo com muita clareza, com muita, né, da melhor maneira possível para a gente conseguir acompanhar esse caso, né, até o máximo possível, se Deus quiser, até o fim do caso, que acredito eu que está próximo. O ponto que eu trago é que há algo além da perda, e é isso que a gente vai conversar aqui, e eu trago depois esclarecimentos. Eu sou o Diego Ganoli, verifica a sua inscrição, ativa o sininho aí, deixa o seu like e o seu comentário. Presta atenção comigo nessa matéria aqui, ó. Temos algumas fontes aqui confirmando, né? O próprio O Dia, que também faz ali, também acompanha as audiências lá e cobre bastante sobre o caso nessa fase processual, né? E aí você tem a informação de O Dia, dizendo aqui: o pai do pastor Anderson do Carmo, senhor Jorge de Souza, nos deixou aí hoje aos 81 anos, na manhã deste sábado, em São Paulo, onde ele morava. De acordo com as primeiras informações, ele teria infartado em casa. Jorge era assistente de acusação e aqui eu trago a informação, solicito a sua atenção. Eu ainda não tenho resposta aqui, vou conferir. Se não nesse vídeo, no próximo que a gente publicar aqui, teremos atualizações sobre desdobramentos disso. Mas vamos entender aqui o contexto. Senhor Jorge de Souza, pai do Anderson do Carmo de Souza, estava em casa na manhã deste sábado, onde morava em São Paulo, e ele faleceu. De acordo com as primeiras informações, ele teria infartado em casa. Jorge era assistente de acusação no processo nos quais são réus a ex-deputada Flor de Lis dos Santos de Souza e seus filhos e uma neta, que foram acusados de envolvimento na execução do Anderson. É realmente triste, né, a situação. Ainda não há informações sobre a data e local do enterro de Jorge. Um ponto interessante aqui que a matéria traz, e a gente comentaria isso: Maria Edna do Carmo, mãe de Anderson, também faleceu de um infarto, só que em 2020. A irmã do pastor, Michele do Carmo, faleceu aos 39 anos por causa de complicações de uma anemia. Essa matéria foi publicada no Dia e também nós temos aqui a matéria publicada em O São Gonçalo. Caso Flor de Lis. Faleceu aos 81 anos Jorge de Souza, pai do pastor Anderson do Carmo. Este senhor de chapéu aqui, ó, de máscara preta, de blusa preta com vermelho, este senhor era o pai do pastor Anderson do Carmo. E nessa história de Flor de Lis e família, sabemos que nada é convencional ali, nada é normal, nada é como parece ser, né? Então, meus sentimentos aqui, porque até onde soube,
o senhor Jorge, ele era pai adotivo do Anderson. A Maria Edna era mãe, ele era casado com a mãe. Ele era um pai de coração do pastor Anderson do Carmo e pai mesmo, pai de fato. Aquele pai verdadeiro é o pai que ama e, enfim, que dedica a vida àquela alma. Então, é isso que aconteceu. Agora, o São Gonçalo traz para nós aqui a informação de que, semelhantemente, Jorge de Souza, pai do Anderson, nos deixa neste sábado aos 81, né, após ter passado por essa situação do infarto. O pai do pastor Anderson do Carmo, executado, né, ele era ele era um dos assistentes de acusação, ajudando o Ministério Público nos processos envolvendo o próprio Anderson, né, executado. Jorge morava em São Paulo, esteve no último dia 23, onde lá também estivemos, e aqui é a parte que me toca, porque passou por mim diversas vezes. Uma das vezes o doutor Ângelo fez uma brincadeira, porque eu estava sentado ali aguardando. Então, assim, eu estava sentado aguardando, o único lugar para sentar que tinha era uma cadeira de rodas, e eu estava sentado ali aguardando. Então, eles passaram por mim, teve brincadeira, teve contato, a gente conversa, a gente fala, a gente deseja o bem, né? Deseja que a verdade aconteça e tudo. Então, nós estamos falando de pessoas deste processo, das quais nós estávamos lá no dia 23 em Niterói. Estávamos convivendo ali, passamos tantas horas, né? Talvez 18 horas no fórum e cerca de 15 horas de audiência. Então, é uma coisa intensa demais, e são várias audiências e tudo mais. Uma ocasião ele esteve lá presente, né, como assistente de acusação, em outra ocasião não, e agora no dia 23 esteve, e perceba como são as coisas, né? Dia 23, deve ter aí 2 semanas e um pouquinho, ainda não chegamos a 1 mês do que isso aconteceu, a 1 mês dessa data, desse acontecimento, e nos deixa o seu Jorge. Esteve lá em Niterói dia 23 para acompanhar os julgamentos dos filhos de Flor de Lis, o Lucas e o Flávio. De acordo com o Extra, a informação do falecimento do seu Jorge foi confirmada por seu advogado, Ângelo Máximo. Jorge é o 3º membro da família que faleceu após a execução do Anderson do Carmo. Após essa barbaridade que aconteceu, a mãe do pastor Anderson, dona Maria Edna do Carmo, e a filha da dona Maria, a irmã do Anderson, a Michele, também faleceram. Todos de causas naturais. Presta atenção aqui, ó. Deixa a sua opinião, a sua mensagem, meus mais sinceros sentimentos, mas agora, seria tudo isso uma coincidência? Porque a mãe faleceu de infarto, o pai faleceu de infarto. O doutor Ângelo Máximo aqui disse que Flor de Lis foi quem tirou a vida de dona Maria Edna, dona Michele, do Anderson. E agora, será que o pai do pastor Anderson, poucos dias depois da audiência, que põe fim à audiência dolorosa, de muitos relatos ali dolorosos, será que isso tem alguma relação com o infarto do pai do Anderson? É muita pressão, é muita tensão. O pai do Anderson se sentiu mal, né? Que vale consignar, deixar bem claro aqui, relatar que lá estávamos na audiência, no tribunal, no plenário, em Niterói, quando o doutor Ângelo Máximo gostaria de solicitar a presença e participação do senhor Jorge, o pai do Anderson, mas até comentou durante a sua participação no júri, comentou que o senhor Jorge não poderia ajudá-lo naquele momento em que precisou, porque passou mal, sentiu dores na cabeça, passou mal, teve um negócio e precisou voltar para o hotel, porque ele mora em São Paulo e o júri acontecia em Niterói, né? Estávamos todos reunidos ali, todos viajamos até lá para poder passar por aquele momento e acompanhar os desdobramentos do desfecho de um dos casos mais absurdos do Brasil. Será mais uma vida colocada na conta de Flor de Lis, segundo o doutor Ângelo Máximo, naquilo que disse para nós o doutor Ângelo Máximo, em um excelente esclarecimento aqui nesse canal?
Eu sou o Diego Ganoli, quero conhecer a sua opinião nos comentários. Verifica a inscrição, ativa o sininho, deixa o seu like, o seu comentário, isso é muito importante. Fiquem todos com Deus, compartilhem e um forte abraço. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, apoie o nosso trabalho no Apoia-se e assista também esta seleção que nós fizemos para você.